Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje é dia 22 de julho de 2021 e esse é o programa Pergunta do Dia. Um programa que responde perguntas dos participantes dos grupos Cora de estudos de relacionamento amoroso que acontecem dentro do WhatsApp e do Telegram. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e aperte o sininho para receber as notificações de vídeos respostas que postamos aqui todas as terças e quintas-feiras. Meu nome é Cibele Oda e a pergunta de hoje é de uma participante que está em um relacionamento de codependência muito infeliz, mas que também, ao mesmo tempo, não consegue terminá-lo. Então, o que a participante relata é o seguinte: estou em um relacionamento homoafetivo faz 1 ano e alguns meses e venho tendo muitos problemas desde que decidimos morar juntas. E ela tem um sério problema com bebida alcoólica e tendência a vícios em drogas. Por um bom tempo eu tentei ajudá-la com isso e estava funcionando. Vez ou outra com recaídas, e nessas recaídas já houve agressões físicas, verbais, ameaças de término, discussões fervorosas que comumente no dia a dia não temos. Agora ela diminuiu muito as recaídas, mas eu estou totalmente desgastada. Foi cansativo aguentar tudo aquilo sem me afetar diretamente e parece que tudo é culpa minha na relação. Perdi o interesse sexual, perdi a vontade de ficar perto, perdi o encantamento nela e tudo que eu faço é trabalhar até o meu limite, tentando evitar a convivência, mas não consigo terminar de forma alguma. Tem outros pontos críticos sobre ela que me incomodam demais. Desde o começo do namoro, ela nunca trabalhou. Nunca demonstrou interesse em alguma coisa na vida que não seja bebida alcoólica. Nem sequer pensou em estudar para se estabilizar na vida. Quer tudo do bom e do melhor, mas que as pessoas ao redor dela deem isso sem luta, tudo de graça e sem o menor esforço. E eu me sinto ainda mais sugada nesse aspecto, porque eu trabalho em 2 lugares, um por 8 horas e outro por 6 horas, e ainda assim tenho que sustentar a casa, o vício no cigarro e principalmente os luxos que ela diz ter. Eu pensei que poderia ter ajudado em alguma coisa na vida dela, ter agregado algum conhecimento ou até mesmo uma evolução. Mas além de ter sido falha, eu ainda estou completamente desgastada com as tentativas. Eu só queria saber o que fazer, uma luz, um conselho. Bom, vamos lá, né? Então, minha querida participante, eu posso imaginar o quanto você deve estar desgastada, né, por estar presa a um conflito interno, onde, por um lado, você não se sente mais realizada no relacionamento, mas, por outro lado, também não tem coragem de deixá-lo. E esse tipo de situação não é incomum da gente encontrar, né, dentro dos grupos ou mesmo na clínica. São pessoas, homens e mulheres, que estão em uma relação de codependência, onde se sentem insatisfeitos, mas não conseguem deixar o companheiro ou a companheira, né? E, de fato, quando existe uma situação onde existem forças opostas atuando dentro de nós, como no seu caso, um lado quer ficar na relação e o outro quer sair, é comum a gente se sentir paralisado e impotente. E eu costumo usar a metáfora do cabo de guerra, né? Imagine então que você está amarrada pelos seus braços a 2 cordas, né? Uma te puxa para a esquerda e outra te puxa para a direita. Se elas puxam, né, com força, você fica presa porque você não consegue ir nem para o lado e nem para o outro, né? E aí, ao mesmo tempo, com uma grande pressão dentro de você, né, que cada vez com o tempo aumenta mais, né, porque essas forças vão se tornando é, mais fortes, né, e aí você sente como se estivesse sendo até despedaçada por dentro, não é isso? Então, é preciso, em primeiro lugar, resolver seu conflito interno, entender que forças são essas que te prendem a essa situação e jogar luz sobre elas, né? Trabalhar a nossa consciência dentro desse relacionamento. Mas ao mesmo tempo, como eu não conheço o histórico da sua vida e nem da vida da sua companheira, e eu também estou ouvindo, né, apenas a sua versão dos fatos, eu vou responder com base em inferências, ok? Que podem ou não ser verdade, tá bom? Então, a primeira percepção que eu tenho é que existe um jogo,
de acusador, vítima e salvador. É o que a gente chama de triângulo dramático. Então, o acusador é aquele que se vê melhor que o outro, só ele é o bom, né? Os outros são todos ruins, péssimos. É aquela pessoa que adora criticar, apontar o dedo, né? E o acusador nunca é culpado. Isso é uma característica assim bem presente, né? Ele nunca é culpado, porque ele sempre está certo, né? Então a culpa é sempre dos outros. E no caso, a vítima, né? A vítima já é a coitadinha, o coitadinho, né? Que fica sofrendo, então, as agruras que os outros impõem. É aquela pessoa indefesa, que se sente impotente, aquela que adora fazer com que os outros sintam pena dela, né? Que contam aquelas histórias, né? Ai, meu Deus, né? Ô vida, né? E, bom, e o Salvador é o santo, aquele que quer consertar o outro, né? Então, ele ou ela costuma fazer tudo pelo outro e se coloca muitas vezes em segundo lugar. Ou seja, ele é capaz de deixar a sua própria vida de lado para salvar o outro. Bom, e nas relações que estão adoecidas, um alimenta negativamente o outro. Como assim, né? Então, o acusador, ele precisa de uma vítima para continuar a ser acusador. A vítima precisa de um acusador, né, para continuar a se sentir vítima. E a salvadora, ela precisa de uma vítima para poder ser a salvadora. Então, nota, né, que para cada um desses papéis existe um ganho, eles ficam na relação retroalimentando, né, de forma pouco saudável essas relações. Então, voltando aos ganhos, né? Então, por exemplo, o ganho de um acusador é não ter que lidar com as suas responsabilidades, né? Porque a culpa é sempre dos outros, né? Ele está certo, é os outros que não fazem. Então, ele se isenta das consequências, né? Dos seus atos, das suas palavras e não pratica a autorresponsabilidade. O ganho da vítima já é manipular o outro, né? Através da vitimização, ela consegue manipular o entorno, as outras pessoas, para que façam aquilo que ela quer, né? E o ganho do salvador é se sentir, de repente, importante, né? De alguma forma, ele é importante porque ele está salvando alguém, né? E é claro que podem haver, sim, outros ganhos, e eu só citei esses aqui para poder ilustrar como isso acontece. E aí, no caso, você pode também identificar qual é o ganho que você está tendo, né, nesse triângulo. Porque é muito comum, né, nesse jogo, a gente incorporar até mais de um papel dependendo da situação. Então, pelo seu relato, eu percebo sua companheira jogando o papel do acusador vítima e você da salvadora vítima, ok? E embora você tenha falado bastante coisas, né, de sua companheira, aqui a gente não olha o outro, tá? Mas sim você em relação ao outro. Porque o que a gente deseja de verdade é fomentar a sua autorresponsabilidade, porque é só assim que vai ser possível você se empoderar, encontrar a solução de seus problemas e transformar o seu relacionamento. E nesse caso, né, como o relacionamento é uma das coisas mais importantes da nossa vida, a gente acaba mudando também a nossa vida. Então, enquanto a gente não se empodera, né, enquanto a gente não assume a responsabilidade dessa parte nossa que faz estar nessa situação, a gente não consegue se transformar, né? Então a gente precisa, né? Então por isso que o foco das nossas respostas é sempre com relação a você que manda a pergunta pra gente, tá bom? Bom, então assim, então tendo você como foco, agora é olhar o que te faz querer ser uma salvadora, né? Da sua companheira, enfim. Então, a primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse é que você pensasse, né? Quem na verdade você está querendo salvar e por quê? Então, será que quando você era criança havia o desejo de salvar um de seus pais, por exemplo? Né? Talvez um pai alcoólatra, uma mãe depressiva. E muitas vezes esses anseios por salvar os pais é inconsciente. Então, eu te peço para você olhar com bastante carinho, profundidade e amorosidade por você mesma,
tá bom? Não é para ficar, então eu sou uma, né, vítima, eu quero salvar. Não, não é para, né, a gente ficar nos chicoteando aí pelas nossas sombras que a gente vê, mas é olhar com alegria, né, pelo que agora nós estamos conseguindo vislumbrar, tá? Então, se você se identificou com o que eu acabei de falar, né, dessa tendência a querer salvar os nossos pais, eu sugiro que você faça uma constelação, tá? Para trabalhar aí esse emaranhamento e colocar em ordem a sua relação com seus pais, tá bom? Né? Porque criança não salva os pais. Então, bom, veja também se não é um padrão, né? Você se envolver com pessoas que têm algum tipo de adicção, que você sente que precisa ou pode salvá-las, né? Ou então que tem esse perfil de acusador, tá? Ou que seja sempre vítima. Então, dá uma analisada aí nos seus relacionamentos anteriores, ou mesmo nas suas relações de amizade, né? Dentro da sua própria família, se existe padrões nesse sentido. Por quê? Né? Padrão é uma coisa que a gente fala bastante aqui nas nossas respostas e nos grupos de estudo, porque os padrões são pistas muito importantes que nos levam à raiz do problema, né? Que na sua grande maioria reside lá na nossa infância e até mesmo dentro da gestação, tá? Então pode ser que tem coisas que você não vá se lembrar, mas muitas vezes a raiz está lá, tá? Você precisa também desvendar qual o medo que te impede de sair dessa relação, né? Será que é um medo do abandono? Medo de falhar com ela? Medo de estar sendo egoísta? Medo de ficar na solidão? Então, identificar o medo é trabalhar sobre ele, identificar as crenças negativas associadas que existem, tá? E aí olhar, porque muitas crenças que a gente tem, quando a gente realmente olha, né, com o olhar de adulto e não mais da nossa criança, a gente vai ver que aquela crença não tem sentido nenhum, né? Que não tem um racional que sustente aquela crença, né? Porque às vezes a criança ela polariza, né? Ou é tudo bom ou é tudo ruim, ou é tudo ou é nada, ou é sempre ou nunca. Então, olha, né? Faz uma boa reflexão sobre isso também, tá? Outro ponto importante para você observar. Qual é a necessidade que esse relacionamento, por mais que ele não esteja bom, ele te supre, tá? Porque apesar de ele estar ruim, né? Será que supre a necessidade de você ter uma companhia, tá? De repente você se sentir minimamente amada. Então, é muito importante que olhe para isso com coragem e honestidade, porque esse relacionamento está te trazendo lições importantes, não só para você, como para sua companheira também, que você precisa aprender e dores que precisam ser curadas, né? Sim, e principalmente se existe um padrão, né? A grande possibilidade que, mesmo que você saia desse relacionamento, a tendência é muito provável que você caia em outro igualmente ruim, caso você não consiga curar a raiz dos seus problemas, das suas feridas, né, das suas dores que te fazem buscar inconscientemente relacionamentos dessa natureza. Mas assim, falando um pouco mais, né, agora da relação de vocês duas, eu acredito na importância de vocês terem um diálogo honesto e amoroso, sim, na medida do possível, entre vocês duas, né, e um diálogo onde cada uma abra o seu coração e ouvidos, né, e fale de seus medos, das suas necessidades, e muito importante, sem acusar o outro. A gente vai falar do que nos dói, não do que o outro está fazendo para que isso doa, entendeu? Mas o que me dói, né? Qual a minha necessidade que eu não vejo que está sendo atendida? Porque muitas vezes a pessoa não faz porque ela não sabe como aquilo é importante ou como aquilo dói pra gente. A gente gostaria que o outro adivinhasse a nossa mente, né? Então, se a gente tem que falar o que a gente precisa, ai não, aí já não, como é que fala? Não vale mais, né? Porque eu falei, aí não vale mais. Não, mas a gente tem que vir para um olhar assertivo, de adulto, né? Se eu tenho um problema, eu tenho que ter uma boa comunicação. Eu tenho que saber falar sobre isso e não esperar que o outro esteja entendendo o que eu estou falando, né?
a responsabilidade de quem comunica, numa comunicação, é de quem emite, é muito mais do que quem ouve. Então a gente tem que falar de forma e numa linguagem, enfim, que o outro vai poder entender o que nós estamos falando, tá? E pelo que você relata, assim, a sua companheira, né, ela deve ter uma dor, um medo de abandono muito grande, né? Uma insegurança tremenda. Então ela precisa falar sobre isso também, né? Trazer, é o que a gente chama da revelação. Um relacionamento para prosperar é preciso ter revelação entre o casal. É cada um expor o que está dentro da sua alma, né? Porque daí é a forma de um conhecer o que está se passando dentro do outro, mas de uma forma amorosa, de uma forma compassiva. Então vocês precisam criar uma empatia uma com a outra e olhar as crianças feridas que estão por trás de cada uma, né? Então, acredite que tanto você quanto ela, né, estão tendo uma grande oportunidade de evolução individual e também como casal, se vocês conseguirem entender o que está acontecendo, tá? E isso que está acontecendo é apenas a emergência do que cada uma de vocês traz, né, dentro da sua alma para ser curado, né? Isso está aflorado nesse relacionamento, você com as suas dores e ela com as dela. Então, por exemplo, é a emergência, né, do medo do abandono, né, do medo da rejeição, da falta de amor próprio. Então, o fato de um relacionamento estar em crise não quer dizer que ele não possa dar certo. É possível sim, né, mas ambas precisam estar querendo entender essa crise e enfrentá-la juntas, estarem dispostas a ouvir, a trabalhar suas dores e a mudar, a se transformarem nas melhores pessoas que vocês podem ser, uma ajudando a outra, né? Uma assumindo a autorresponsabilidade dentro dessa relação. Porque se isso acontecer, assim, grandes chances do relacionamento de vocês sair, né? Vocês saírem dessa situação de uma forma mais fortalecida, tá? Ou então, né, partir para uma separação, mas uma separação consciente, com as lições aprendidas, né? Com as mudanças efetuadas, para assim poder encontrar o amor verdadeiro, para poder quebrar esse padrão negativo que vem ocorrendo, tá? E partir para o auto-amor, né? Sem essas repetições negativas. Então é isso. E se essa resposta foi útil para você que está me ouvindo, né, assim como para a pessoa que fez a pergunta, não deixe de curtir, né, esse vídeo para que ele possa ser propagado para mais pessoas. E se de repente ele for útil também a alguma pessoa que você conheça, compartilha esse vídeo com ele, tá bom? Então, gratidão e um grande beijo no seu coração.